Você contou que nas suas palestras você escuta muitas histórias, né, das mulheres. Eu queria que você contasse se teve alguma que te marcou muito, que você Nossa, escutou delas. muitas, muitas. Eu acho que talvez a coisa mais impactante que eu já tenho ouvido de mulheres eu ouvi de mulheres refugiadas. Tanto refugiadas no Brasil, de alguma situação adversa em outro país, quanto nos territórios em conflito, em guerra, que eu fui cobrir, fazer matérias, reportagens, né, quando jornalista. Aonde que você foi? Eu fui para Kosovo na época da invasão sérvia em Kosovo, que foi uma invasão muito cruel. Então as pessoas tinham que fugir em direção ao sul. Os sérvios invadiram do Do norte para o norte. sul e os albaneses de Kosovo fugiram, mas a gente via muitos casos de mães que perderam filhos, de mulheres que perderam maridos, de mulheres que viram a família inteira ser assassinada e ficaram escondidas até conseguir fugir. E fugiram a pé, atravessando todo tipo de intempérie, coisa difícil durante Nossa. dias, até cruzar a fronteira e se sentir um pouco em segurança. E é muito louco, porque você acha que essas pessoas vão chegar desesperadas, gritando, e ao contrário, assim, elas têm uma névoa no olhar, sabe? Elas Silenciam. silenciam. E eu acho que as mulheres que têm a vida completamente alterada por um episódio de violência, seja um episódio de violência fruto de uma guerra, fruto de uma invasão, fruto de fome, deslocamentos em massa por causa de fome ou por violência doméstica, são mulheres que ficam para sempre marcadas, sabe? Então, quando você ouve a história de uma refugiada que perdeu tudo, de uma mulher que saiu de casa só com os filhos debaixo do braço para evitar a violência doméstica, mulheres que perdem tudo, que têm que começar tudo de novo e perderam tudo por causa da condição feminina, elas sempre são as mais afetadas pelas guerras, são sempre as mais afetadas pela fome, são sempre as mais afetadas pelas destruições em massa, são sempre as mais afetadas por qualquer grau de violência. E eu acho essas histórias muito difíceis, porque mulher começa tudo de novo. É muito difícil, mas ela começa tudo de novo. Não sei de onde vem a força, sabe? Não sei de onde vem preciso, vou. Não sei se é a coisa de ter filhos e ter que entregar alguma coisa em nome dos filhos. Eu não sei se é a nossa capacidade de ser resilientes e de entender que não tem nada a nosso favor, a história não foi a nosso favor, o mundo não é feito a nosso favor, não é feito na nossa medida, não é feito para nós. E a gente vai ter que enfrentar isso, sabe? Eu não sei de onde é, mas ela recomeça, ela vai. E eu já ouvi tantas histórias de recomeço, sabe? Tão difíceis, que quando eu olho para mim, falo, nossa, eu tenho que honrar esse privilégio que eu tive de alguma maneira. Os O nossos privilégio problemas de, ficam pelo desse menos, tamanico, né? sim, nascer branca num país como o Brasil. Não nasci cheia de dinheiro, mas não passei fome. Minha família nunca me deixou passar fome. Estudei, tive oportunidade de não nos melhores colégios, mas estudei. E tive capacidade de fazer a minha própria carreira e construir a minha própria vida. É um super privilégio isso. Claro. A gente tem que olhar para isso todo dia, agradecer muito e honrar esse troço, porque privilégio é uma coisa rara no Brasil e no mundo inteiro. Quando você... Agora me surgiu uma curiosidade pessoal mesmo. Quando você vai cobrir esses... quando as jornalistas vão cobrir esses episódios muito, né, marcantes, como guerras, enfim, como é a estrutura para você se manter lá e não... Eu sei que corre perigo, mas de entenderem... Minimizar isso, né? mas o jornalista tem o seu espaço, eles respeitam quando você é jornalista? Zero? Como é que faz? Olha, tem muitas campanhas de organismos internacionais sobre isso. O jornalista está ali para contar uma história e a gente precisa da história contada, a gente precisa disso. A humanidade precisa ter memória. O jornalista é um vetor de memória coletiva. Mas numa situação de conflito isso é muito difícil. Então você tem que fazer uma estrutura que te preserve de alguma maneira, fisicamente e emocionalmente, o que é muito difícil. Nossa. E cada situação é uma situação. Você tem guerra de conflito armado, tiro. Você tem que se proteger do quê? Do tiro.
Você tem situações como, por exemplo, acidentes nucleares. Eu já fui cobrir um acidente nuclear no Japão. E assim, é muito difícil, porque você não sabe de onde vem o perigo, sabe? O perigo não é uma coisa palpável, você não pega. Você não sabe de onde está vindo o tiro, pode estar ali e você não está sentindo. Eu já fui para situações, como por exemplo no Afeganistão, onde você tinha uma ditadura, uma teocracia que submetia as mulheres. E eu assinei uma série de papéis para entrar, dizendo sim, eu não vou filmar nada que seja proibido. E, obviamente, eu filmei tudo que era proibido. E as sanções eram coisas assim, tipo, a gente corta a sua mão, a gente te executa em praça pública, coisas legais, assim. Então, cada situação é uma situação e você tem que ir o mais preparada possível. Nunca é uma operação kamikaze, você tem que estudar muito o lugar para onde você vai, ter muitos contatos locais que possam te tirar de situações de risco e se preparar muito emocionalmente, porque eu acho que é o que mais pesa. No Afeganistão, em algumas situações, eu tive que virar de costas e chorar. Tipo, as mulheres não podiam sair de casa sem a companhia de um homem, não podiam estudar, não podiam ir para a escola, elas basicamente podiam ficar dentro de casa e sair com a companhia de um homem da família. Muitas mulheres tinham perdido todos os homens da família, na guerra, inclusive. E elas não tinham mais nenhum dinheiro e não podiam trabalhar. Eu vi mulheres mendigando em buracos na rua, buracos causados pela destruição da própria guerra, escondidas atrás de um pano, da burca e só a mãozinha para fora. Olha o grau de humilhação, você ter que sair para pedir dinheiro sem poder se mostrar, porque você provavelmente seria executada se isso acontecesse. É muita humilhação. Eu vi num campo de refugiados uma vez, eu vi uma criança jogando futebol. Nos campos de refugiados, eles tentam promover atividades o tempo inteiro para distrair as pessoas que, coitadas, chegaram lá numa situação muito ruim. E eu vi esse menino jogando futebol e ele estava o tempo todo com as mãos no bolso. E eu fiquei pensando, será que esse menino está queimado? Será que aconteceu alguma coisa com a mãozinha dele? E eu chamei uma das cuidadoras lá do campo e perguntei. E ela falou, não sei, não me lembro de ter nada com a mão dele. E aí, depois que terminou o jogo, a gente chamou o menino e ela perguntou, o que é com a sua mão e tal? Enfim, e aí ela traduziu para mim depois. Ela falou assim, não, é que ele chegou aqui sem roupa. E a gente deu o que tinha de doação aqui, a bermuda tá grande para ele fica segurando. Ai, gente. Eu chorei. Nem fala que eu choro agora. Tanto, mas eu chorei tanto. Eu tive que levantar e sair para chorar. Assim, eu chorei. Eu não conseguia continuar, de tanto que eu chorava. Eu vi muitas dessas coisas e muitas vezes eu tive que me controlar, continuar fazendo as coisas e eu sempre choro na volta. Eu imagino. Os voos da volta são sempre... As semanas seguintes são muito impactantes. Gostei de tudo que eu fiz na vida, mas algumas coisas são mais duras que outras.